Vamos lá? Prezados, sejam muito bem-vindos. Hoje abordaremos um tema de elevada complexidade jurídica e fundamental relevância no âmbito penal e econômico: a defesa em casos de crimes de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro configura-se como um delito que envolve a prática de atos destinados a ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens, valores ou direitos. Segundo a conceituação jurídica predominante, trata-se de um processo que objetiva reintegrar esses recursos à economia formal, atribuindo-lhes uma aparência de licitude. Como bem definiu o jurista Blanco Cordeiro, é o processo pelo qual bens de origem delitiva se integram ao sistema econômico legal, aparentando terem sido obtidos de forma lícita. Esse crime se desdobra em 3 etapas principais. A primeira, chamada colocação, consiste na introdução dos recursos ilícitos no sistema financeiro. A segunda, ocultação, tem por objetivo dificultar o rastreamento da origem dos valores por meio de transações complexas ou por múltiplos intermediários. Por fim, ocorre a etapa da integração, na qual os recursos retornam à economia formal com aparência de legitimidade, muitas vezes por meio de investimentos em negócios legítimos. O termo lavagem de dinheiro, ele teve origem nos Estados Unidos, associado inicialmente às práticas da máfia, lá nos anos de 1930, que utilizava lavanderias automáticas como meio para justificar a procedência de recursos ilícitos. Desde então, a expressão foi amplamente adotada no cenário internacional, com adaptações linguísticas e jurídicas em diferentes países, como branqueamento em Portugal e branqueamento de capitanias na Itália. No Brasil, o legislador optou pelo termo lavagem de dinheiro em detrimento de branqueamento, considerando-se as possíveis conotações raciais associadas a essa última expressão, conforme exposto na justificativa da Lei de Lavagem de Dinheiro. Além disso, o Marco Regulatório Brasileiro para o combate à lavagem de dinheiro, ele foi estabelecido com a promulgação da Lei 9.613 de 1998. Esse diploma legal tipificou a conduta criminosa e instituiu obrigações específicas para setores particularmente expostos a risco de práticas ilícitas, como instituições financeiras, corretoras de valores imobiliários e demais entidades sujeitas às regulamentações de compliance financeiro. Além disso, a legislação criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, atualmente denominado Unidade de Inteligência Financeira, com o objetivo de monitorar, identificar e reportar as operações financeiras suspeitas. A atuação dessa unidade, ela visa a análise e disseminação de informações relevantes para os órgãos responsáveis pela persecução penal, configurando um instrumento essencial no combate à criminalidade financeira. Em 2012, a Lei 12.683, ela trouxe alterações significativas ao ampliar o alcance da legislação. Entre os avanços, destaca-se a eliminação do rol taxativo de crimes antecedentes, permitindo que qualquer infração penal possa ser considerada como origem ilícita. Essa mudança foi essencial para aumentar a flexibilidade e a eficácia das autoridades no combate a esquemas ilícitos cada vez mais sofisticados e globais. Dada a sua natureza transnacional, o enfrentamento ao crime de lavagem de dinheiro exige integração de esforços internacionais. Organizações como o Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, bem como tratados como Convenções de Viena, Palermo e Mérida, têm estabelecido padrões globais que fomentam a troca de informações entre países. No Brasil, estratégias como o Follow the Money são fundamentais para rastrear fluxos financeiros suspeitos e identificar inconsistências em declarações de imposto de renda e transações internacionais. Além disso, os tribunais superiores brasileiros têm enfatizado a relevância do combate ao crime de lavagem de dinheiro, reconhecendo sua elevada gravidade e seu impacto deletério na ordem econômica, social e institucional do país. Contudo, tem reiterado de forma consistente a necessidade de estrita observância ao devido processo legal, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como às garantias fundamentais do indivíduo. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o Supremo Tribunal Federal, STF, em seus precedentes, têm destacado que a prisão preventiva, ainda que considerada uma medida cautelar essencial em determinados casos, não pode ser aplicada de maneira automática em investigações de lavagem de dinheiro.
Conforme preconizado no artigo 312 do Código de Processo Penal, sua decretação exige fundamentação concreta, baseada nos pressupostos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A mera gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a restrição à liberdade do indivíduo. Além disso, os tribunais superiores têm alertado com muita veemência sobre os riscos de interpretações que ampliem de forma inadequada os elementos típicos do crime de lavagem de dinheiro, sob pena de comprometer a segurança jurídica e violar princípios basilares do direito penal, como a legalidade e a individualização da pena. Esse rigor interpretativo ele é essencial para assegurar um equilíbrio entre o enfrentamento eficaz do crime e a preservação dos direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito. A defesa, em casos de lavagem de dinheiro, exige um profundo conhecimento técnico e um planejamento estratégico rigoroso. As investigações, por sua natureza, envolvem vastos volumes de dados, múltiplas transações financeiras e, frequentemente, jurisdições estrangeiras, exigindo a análise de documentos e relatórios complexos. Um dos principais desafios da defesa, em casos de lavagem de dinheiro, é demonstrar a ausência do dolo, o famoso dolo específico, por parte do acusado, uma vez que a configuração desse delito exige a comprovação inequívoca de que o agente tinha plena ciência da origem ilícita dos valores e agiu intencionalmente para ocultá-los ou dissimulá-los. A defesa deve questionar a consistência das provas apresentadas, especialmente aquelas derivadas de relatório de inteligência financeira emitidos a título de exemplo pelo COAF, analisando a validade e a conexão entre os atos praticados e os elementos probatórios. Nesse contexto, os tribunais têm reforçado que a comprovação do dolo específico é indispensável, conforme corroborado por uma decisão emblemática que eu vou citar aqui, que é o habeas corpus 399-109 do STJ. Nele destacou-se a necessidade das provas de provas robustas para demonstrar a intencionalidade do agente na prática do delito de lavagem de dinheiro. Além disso, cumpre destacar que a defesa, em casos de crimes de lavagem de dinheiro, ela ultrapassa uma análise meramente técnica. Ela envolve uma responsabilidade ética e jurídica que demanda elevado rigor, dedicação e um exame minucioso das especificidades de cada caso. A observância estrita aos direitos fundamentais, aliada à busca por decisões justas e fundamentadas, é um imperativo inalienável. Evitar condenações indevidas e assegurar que o processo penal seja produzido dentro dos limites da legalidade constitui não apenas um dever profissional, mas uma missão que deve nortear a atuação de todo advogado comprometido com os princípios do Estado Democrático de Direito. Se você curtiu esse vídeo, esse conteúdo, deixe seu comentário, curta e compartilhe com aquela pessoa que também se interessa por temas como esse. Obrigado por assistir essa breve explanação sobre lavagem de dinheiro. Não foi exaurido o tema, muito longe disso, foram feitas só algumas considerações, mas se vemos no próximo. Até logo!